Este podcast tem o patrocínio master de Super Rissul. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. E o patrocínio de Colégio Santa Catarina, Hotéis Lagueto, Colégio Marista Pio XII, Universidade Fevale, Carburgo Novo Hamburgo e Calçados Beira-Rio. Avião caiu, Chapecoense, daí eu lembrei, Sul-Americana, Independiente Medellín, né, estavam viajando pro jogo. Nunca imaginava ter que cobrir, né, uma tragédia como foi essa. O Prêmio Ari, eu acho que é o principal prêmio do jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, né? Então todo mundo quer ganhar um Prêmio Ari, né? Eu nunca imaginei que fosse ganhar o prêmio, né? Caiu um helicóptero no interior de Rolante, mas a gente vai confirmar, te ligar, tá, tudo bem. Era junho de 2002. E aí ela ligou, não, fica tranquilo, não caiu helicóptero nenhum. Ah, que bom, caiu um avião. Ah, então vamos lá. E estava chegando no apartamento onde morava a Lu, que é a Lu Freitas, que é minha esposa hoje em dia, e a gente tinha marcado de bater um papo naquele dia para acertar as nossas muitas idas e vindas da nossa relação. O que aconteceu foi que quando eu tô chegando na porta do apartamento, ela abriu e oi e tal, e trocamos 2, 3 palavras, botei o pé para entrar, me avisaram da queda do avião. Imagina você chegando num apartamento para ter uma conversa importante que ia decidir a sua vida amorosa. E aí te ligam dizendo que caiu um avião no interior do Paranhana. Ou então, uma reportagem que você escreveu alcançando o Oscar do jornalismo gaúcho. Ou ainda, você chegar no local de uma entrevista com um dos sobreviventes de uma das maiores tragédias da história do esporte e lá encontrar uma referência sua do jornalismo. Se isso não é grande momento, eu não sei o que é. Eu sou Marina Mendes e esse é o podcast A Notícia na Voz de Quem Estava Lá. Isso tudo e mais um pouco no episódio de hoje, Grandes Momentos, com André Reck, Fábio Winter, Adair Santos e Gustavo Hennemann. Bom, para quem ouviu os outros episódios aqui da série, já sabe que o Gustavo Hennemann se interessa por jornalismo esportivo desde a infância. Mas para relembrar essa história, eu comecei perguntando para ele se em algum momento ele havia imaginado que um dia ajudaria a narrar um dos piores momentos da história do esporte, que foi a queda do avião da Chapecoense em 2016. Agora são 4h10, horário de verão. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A pedido do Atlético Nacional, a Chapecoense é declarada campeã da Copa Sul-Americana. O acidente foi em um voo da Lamia, a serviço da Associação Chapecoense de Futebol, que ia de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para Medellín, na Colômbia. Mas a aeronave nunca chegou, tendo caído perto das 10 daquela noite com 77 pessoas a bordo. Eram atletas, equipe técnica, jornalistas e convidados, a caminho da primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional lá da Colômbia. Marina, não teria como imaginar essa situação. Na madrugada que o avião caiu, isso foi do dia 28 para o dia 29 de novembro de 2016, era o meu segundo ano praticamente de esporte aqui no Jornal NH. E na época, quem me ligou de madrugada, quem acorda cedo é meu pai, né? E a gente não mora junto. E o meu pai me ligou, isso era umas 5 da manhã, 5h30 da manhã. Escutei no rádio agora que caiu o avião da Chapecoense. Eu atordoado, né? Dormindo. Não sabia ainda, pois é, daí eu desliguei, tá, pai, beleza, não sei o quê. Aí o avião caiu, Chapecoense, daí eu lembrei, Sul-Americana, Independiente Medellín, né, estavam viajando pro jogo. E daí já comecei a procurar ali, né, comecei a procurar as informações e tal, e realmente tinha caído, só não tinha informação dos mortos ainda, toda aquela
apuração de informações, estava tudo meio desencontrado naquele momento ainda, mas sabendo que poderia até não ter sobreviventes, né? Enfim, e daí já comecei a fazer contato, né? Depois um pouco mais tarde, depois de apurar realmente, ver que tinha acontecido, comecei a falar com o André Reck, nosso editor de esportes do jornal, também com o Bruno Colombo, na época subeditor, eu era repórter, e a gente começou a gente veio pela manhã, às 8 da manhã a gente estava os três aqui da editoria trabalhando em cima disso, e a galera do site já estava trabalhando também desde o início da manhã com essas informações. Daí naquele dia eu me recordo que a gente trabalhou praticamente das 8 da manhã às 11 da noite em cima disso, nos outros sequência de dias, toda a equipe do NH mobilizado, enfim. Nunca imaginava ter que cobrir, né, uma tragédia como foi essa. Essa cobertura teve muitas outras surpresas no andar dos próximos dias e que a gente já vai contar em seguida. Uma surpresa também teve o André, esse mesmo citado agora há pouco pelo Gustavo, mas noutra ocasião. A editoria de esportes proporcionou que o trabalho dele fosse reconhecido no prêmio mais importante aqui do Rio Grande do Sul, o Prêmio Ari. O Prêmio Ari, eu acho que é o principal prêmio do jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, né? Então todo mundo quer ganhar um Prêmio Ari, né? Eu nunca imaginei que fosse ganhar o prêmio, né? Mas até esses tempos eu estava relendo a matéria e pensei, mas tá muito legal a matéria, assim, eu não ganhei por nada, né? A matéria foi na verdade uma série de 4 reportagens que saíram ao longo de 4 semanas. Esportes em que marcamos época era o nome, assim. Então a gente pegou modalidades que a cidade de Novo Hamburgo teve destaque, assim, nacionalmente e tal. Então eu fiz uma matéria sobre tênis, uma matéria sobre punhobol, uma de vôlei e uma de bicicross. E aí eu levei 6 meses para fazer esse material, né? Fazendo as minhas coisas do dia a dia junto, né? Então foram 6 meses de trabalho, assim, eu entrevistei muita gente. Tênis, eu entrevistei Ivan Clay, Fernando Roese, André Guenho, Paulo Teicher, que foi campeão pan-americano. Eu entrevistei o Bruno Soares, que na época era o número 2 do mundo de duplas, né, do tênis, porque ele treinou aqui em Novo Hamburgo nos anos 80 pela fama que Novo Hamburgo tinha. Eu acho que ele veio treinar com o Fernando Roese, se não estou errando, assim, né? Era um cenário fértil para o tênis. Sim. Aqui o cara veio para cá para poder se qualificar, digamos assim. E todas as matérias eu procurei dar, assim, um passado, presente e futuro daquela modalidade, né? No vôlei eu peguei, lógico, o título da Frangosul, né? Então falei com o Jorginho Schmidt, o Fernando Roese, o André Heller, e aí pessoal de categorias de base. O punhobol, que a ginástica na época tinha 6 títulos mundiais, hoje ganhou mais um, tem 7. Peguei o pessoal que ganhou os primeiros títulos, o pessoal lá das antigas, a gurizada mais nova, que foi surgindo, que acabou ganhando o título que não tinha na época, 2018, foi a geração mais nova. Consegui muita coisa de fotos legais. No bicicross eu tenho saiu na matéria uma foto nos primeiros campeonatos da pista ali do Atiradores, que foi uma das primeiras pistas do Brasil, na verdade. Falei com o pessoal da família Cringes, que tem juntos ali, pai e filhos, eles têm uns 5 títulos mundiais, assim, uma família do bicicross mesmo. Ficou bem legal a matéria, e aí quando eu fiquei entre os 5 finalistas, eu pensei, tá aí meu prêmio, né, legal. Então entre os finalistas era a minha matéria, uma matéria de um repórter do Correio do Povo e 3 matérias da Zero Hora, na categoria de reportagem esportiva, né. E aí no dia, até o Tacho estava junto. E aí começou ali a anunciar a menção honrosa e eu pensei, foi a minha chance, não levei, né? Aí anunciaram o 2º lugar, daí quando chamaram o meu nome, assim... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes Em primeiro lugar, André Reck, o jornal NH. Cara, na real, assim, na hora meio que pensei, não pode ser, sabe? Foi bem legal aquele dia, assim, foi um dia que me marcou muito, assim, também. De ver que a gente conseguia... Claro, eu acho que o Gil tinha ganhado em 2010, isso foi 2013 que eu ganhei. Acho que o Gil tinha ganhado um prêmio em 2010, o Tacho tem vários prêmios ali. Depois a gente ganhou outros, mas
não tinha assim uma tradição de a gente ganhar prêmio ali por reportagem, assim, né? Então foi um dos primeiros, foi bem legal, foi bem emocionante, assim, na real, ter vencido. E, enfim, tem o prêmiozinho ali, aquela estatuazinha, tipo um Oscarzinho ali, né? Em casa, lá guardado, assim, é muito o nosso legal. Oscar, né? É muito show. Definitivamente um prêmio assim não é para qualquer um. E agora eu vou trazer o Gustavo de volta para continuar a história dele. Como eu falei antes, entre os 77 passageiros e tripulantes daquele voo da Lamia, 71 pessoas morreram na queda do avião e 6 foram resgatadas com vida. Entre esses 6 ocupantes que sobreviveram estava o Alan Ruschel, de 30 anos, que é natural de Nova Hartz, uma cidadezinha de pouco mais de 20 mil habitantes que fica na área de cobertura do jornal NH. E ser sobrevivente de um acidente desses, com certeza, também é um prêmio. Quando a gente soube que o Alan Ruschel era um dos sobreviventes, a gente começou a correr atrás da família, né? A gente já tinha contato com o pai dele, eu tinha já falado com o pai dele nos jogos de futebol de várzea, né? Aqui no próprio Novo Hamburgo. E daí, naquele momento, a gente começou a falar com os familiares. Conseguimos os telefones, não foi tão fácil de conseguir, né? Porque o Flávio ficou sabendo, foi direto para a Colômbia, né? Daí depois a família começou a se deslocar daqui para lá, uma parte, outros irmãos e a mãe ficaram por aqui. Antes dele voltar para cá, para Nova Hartz, na casa do pai, o seu Flávio, ele deu uma coletiva, né, no dia 17 de dezembro de 2016, falando da tragédia toda. Eu lembro, naquele dia, a emoção tomou conta do Alan Ruschel, né? Bom dia a todos. Acho que não tem palavras para explicar o que eu estou sentindo. É uma mistura de sentimentos, né? É uma alegria grande por poder estar aqui de novo, sentado aqui, mas ao mesmo tempo um luto por ter perdido vários. Chorou bastante durante a coletiva, falou do acidente, enfim, de tudo que aconteceu, que foi o Foman que chamou ele para sentar do lado dele no avião e os dois sobreviveram. Então, todas essas histórias que arrepiam, não adianta. Depois que ele deu a coletiva, eu peguei algumas informações de rádios lá de Santa Catarina, que ele ia começar o deslocamento para o Rio Grande do Sul. Só não sabia que horário, como que ia funcionar, enfim. Mas já imaginava que ele ia voltar para casa. Ele ia voltar para casa, né? Ia ser na casa do pai, em Nova Hartz. Aí, como a gente já tinha o contato da família, e naquele dia, se eu não me engano, eu conversei com a Alison, que é a irmã mais nova dele, e ela me disse que estava junto, né, voltando de Chapecó, de carro, o pai dele dirigindo, enfim, e voltando para cá. Só que ele chegaria somente à meia-noite, por volta da meia-noite do sábado. Bom, para tudo e vamos planejar, vamos organizar o que a gente vai fazer. E daí eu antecipei tudo, fiz a matéria com a coletiva do Alan Ruschel, dizendo, né, que ele chegaria na noite anterior, enfim, para estar o jornal impresso na casa do pessoal no dia seguinte. E toda a repercussão em Facebook, né, Instagram, Twitter, sites do Grupo Sinos, durante a noite já, né. O plantonista era o Rafael Petri, né, um grande amigo, um grande profissional que trabalhou aqui com a gente, né. E naquele dia eu lembro, o Petri era repórter e eu precisava de um fotógrafo, e ele é fotógrafo, né? O plantonista ficaria, digamos, até ficaria até meia-noite. Aí, já nesse período, eu antecipei e liguei para ele antes de chegar. Ó, se puder chegar um pouquinho antes, para a gente planejar a situação toda, de como a gente vai fazer essa cobertura. Eu tenho uma ideia de como fazer. A gente vai cedo para Nova Hartz. Embora o episódio sobre essa editoria já tenha ido ao ar há algumas semanas, parece que os esportes estão acompanhando a gente nas histórias de hoje, né? Eu vou pedir licença para a emoção do Gustavo e vou trazer outra história envolvendo queda de um avião, só que essa foi aqui pertinho. Com essa cobertura, eu convido você que está ouvindo a prestar atenção especialmente numa coisa. Talvez as grandes coberturas se tornem grandes momentos não apenas por serem fatos relevantes,
mas pela maneira como essas coberturas se encontram com as nossas vidas. O Adair Santos e o Fábio Winter é que vão contar essa história. Eu estava jogando basquete lá na minha cidade, lá em Parobé, e recebi uma ligação de uma colega aqui. Ela disse, olha, eu parei de jogar, atendi, era um tijolo, o celular, mas era um tijolo. Caiu um helicóptero no interior de Rolante, mas a gente vai confirmar, te ligar. Tá, tudo bem. Era junho de 2002. E aí ela ligou, não, fica tranquilo, não caiu helicóptero nenhum. Ah, que bom. Caiu um avião. Ah, então vamos lá. Essa, para mim, então, é uma das mais marcantes, não pela queda do avião, simplesmente, tal, mas porque tem uma relação muito forte com a minha vida pessoal, assim. Eu já não estava mais aqui na redação nesse dia, eu já tinha saído, e estava chegando no apartamento onde morava a Lu, que é a Lu Freitas, que é minha esposa hoje em dia, e a gente tinha marcado de bater um papo naquele dia para acertar as nossas muitas idas e vindas da nossa relação, né? Enfim, a gente ia conversar porque, ao que tudo indicava, a gente ia reatar e seguiríamos num namoro, e aquele era o dia escolhido para a gente bater esse papo. O que aconteceu foi que quando eu estou chegando na porta do apartamento, ela abriu e oi e tal, e trocamos 2, 3 palavras, botei o pé para entrar, me avisaram da queda que é um avião. Então, ou seja, a conversa não pôde acontecer naquele momento e eu fiquei aguardando, passou um motorista do jornal para me pegar, junto com o repórter, com a Adair, e a gente foi, então, para tentar descobrir o que estava acontecendo aí com essa queda do avião. O Jornal NH tinha um Fusca na época, um Fusca Itamar, no 94, e fui para lá. Me taquei para lá, frio, né? Cheguei lá em Rolante, interior lá e tal, o carro atolou, aí a Paraty da 0 hora também atolou também, o carro de outro jornal também atolou, mas o Fuscão foi firme lá, conseguimos chegar lá perto, mas daí era cena de filme mesmo, tava o exército lá, fez toda uma barricada lá, não deixava ninguém passar, e aí as buscas adentraram noite, né, e mata adentro, né. E acabou acontecendo que eu resolvi, junto com uma equipe de resgate, uma equipe dos bombeiros, junto também com um colega fotógrafo, o Júlio Cordeiro, da 0 hora, a gente, junto com essa equipe, passou a noite, a madrugada toda dentro do mato. Chovia muito, é uma mata muito fechada, então a gente não tinha muita visibilidade, apenas algumas lanternas, e era 3, 4 passos e um tombo, porque era barro, raiz de árvore e galhos. Eu lembro de molhar muito, bem molhada a bolsa do equipamento, né? A gente se sujar. Até porque vocês não estavam ali para fazer trilha, vocês estavam com equipamento, carregando tudo, a parafernália que precisava para fazer o trabalho. Sim, eu nem estava com uma roupa, né, adequada para isso, enfim. Então, calçado não ajudava nem um pouco a se manter de pé. A gente passou aquela madrugada toda junto com os bombeiros, tentando se localizar pelo cheiro do combustível derramado, né? A gente se cortou nos espinhos das árvores e acabou que lá, amanhecendo, a gente saiu de dentro do mato, não conseguimos localizar o piloto e tal, e acabei, na verdade, fazendo algumas fotos só da equipe de resgate. Foi só o que eu consegui naquele dia. Acho que eu já estava com um princípio de hipotermia, porque estava já molhado há muito tempo sem comer nada. Então cheguei, tive que sair de lá direto para casa e retomar a conversa com a Lu só no outro dia para, enfim, dar seguimento no nosso namoro e para poder casar, né? Que eu tô casado até hoje com ela. E conseguimos chegar no início da manhã da segunda-feira até onde tinha caído o avião. E era uma cena assim, porque próximo lá do local tu já sentiu um cheiro forte de querosene, alguns destroços, um trem de pouso ali, uns pedaços, e aí tu
puxa vida, né? A gente sabe que é um caça, então não vai ter muitas pessoas mortas, né? Não vai ter tragédia. E depois se descobriu que o avião, o piloto do avião tinha ejetado, passou a noite na copa de uma árvore e depois foi para Riozinho, lá foi resgatado e tal. Mas aonde o avião caiu, ficou uma cratera, porque ele caiu a 400, 500 km por hora, abriu uma cratera lá no morro, né? No interior de Rolante lá. Tu já tinha visto uma cena assim? Não, aquilo me surpreendeu bastante, porque queda de avião eu só tinha visto pela TV e tal, mas aquele dia foi um dia que a gente pôde dar boletins ao vivo para a rádio aqui, para a Rádio Nacional de Brasília e, enfim, internet ainda engatinhando, mas a nossa cobertura, eu sei que deu perda total num tênis, numa calça, né? E eu vim ainda embarrado aqui para a redação e quando eu cheguei as pessoas me aplaudiram. Aquilo foi uma coisa que me marcou bastante, todo mundo me aplaudindo ali, achei muito bacana, porque as pessoas sabiam que eu tinha passado a noite lá, né? E o Diego da Rosa depois me acompanhou também, fez as fotos e tal. Foi uma cobertura muito marcante, porque não é todo dia que acontece, ainda bem, né, que não é todo dia que acontece isso. É muito difícil, né, porque ali tu dá o teu sangue mesmo, o teu suor, então não são aquelas pautas assim que não existe a hora para ir embora, tudo fica em segundo plano, se alimentar, comer, isso tudo fica em segundo plano, porque tu tá fazendo ali uma tarefa e tu não tem como sair, é preciso que tu acompanhe até o final, né. Então, esse é o grande lance. E às vezes naquele milésimo que tu iria fazer um xixi, é que vem o bombeiro para dar uma informação que tá todo mundo esperando, por exemplo. Já perdeu o grande gancho da matéria, né? Então tem que tentar equalizar bastante, né, essas questões aí, né? Naquela época, percebo que as pessoas, os profissionais, né, da imprensa, eles cooperavam um pouco mais, né? São de veículos concorrentes, mas né, acho que tu pode, chegou no local, o que está acontecendo? Acho que o cara te explicar isso aí, ele não vai estar né, cometendo erro nenhum, né? E havia mais cooperação, eu percebo assim, hoje mudou um pouco como o mundo mudou, né? E se colaborava, né? Passava alguma informação ou outra, dizia o que estava acontecendo, claro, depois cada um ia fazer a sua reportagem com os dados a partir dali que conseguisse, né, e tal. Mas eu percebi isso aí, eram tempos legais, era um jornalismo mais, assim, romântico até, né? O mundo também mudou. Mas o jornalismo romântico e a cooperação dependem essencialmente dos jornalistas. E nesse sentido, naquela história do Gustavo, que vai continuar agora, ele pôde contar com a cooperação de um cara que foi referência para ele desde a faculdade. Quando nós chegamos na frente da casa do pai do Alan Ruschel, em Nova Hartz, o irmão dele, o Alisson, eles já estavam colocando uma faixa, bem-vindo Alan, né, com balões verdes e brancos, né, das cores da Chapecoense, já preparando uma festa assim para recepcionar o Alan Ruschel. Só tava o jornal NH. E daí daqui a pouco, né, chegou mais um carro de imprensa, né? Aí quando desce o equipamento da imprensa, numa caminhoneta, começa a descer, equipamentos assim não paravam mais, né? E desce o Tadeu Schmidt do Fantástico. Que, cara que até há pouco tempo eu era um acadêmico de jornalismo, eu estava na mesma pauta, na mesma cobertura, apenas com o Tadeu Schmidt, porque só foi o Fantástico e o Jornal NH que estiveram nesse retorno do Alan Ruschel a Nova Hartz. E quando ele entrou na casa, eles já começaram a organizar tudo, porque a gravação ia no sábado, passaria no domingo à noite no Fantástico. E daí eu desci do carro, eu vou lá falar com ele, né? Porque daqui a pouco eles podem já ter feito, eu quero uma entrevista exclusiva, ninguém mais vai poder ter acesso, porque às vezes acontece, né? A família vai querer dar entrevista só uma vez, né? E daí me recordo que cheguei e falei, me apresentei, né? Tadeu, Gustavo Henneman, do Jornal NH, aqui de Novo Hamburgo. Queria saber como que ia funcionar a cobertura de vocês, se a gente também pode entrar na casa quando estiver gravando, para a gente também depois poder fazer uma entrevista com o Alan Ruschel. Foi super gente fina. Vocês podem ficar à vontade, a gente já tem tudo armado, a gente vai fazer aqui.
Depois que a gente daqui a pouco liberar, com certeza vocês também podem fazer. Sentamos no sofá da sala da casa dele e eu lembro que eu questionei ele, Alan, qual é a sensação, o sentimento de ser um dos sobreviventes de uma das maiores tragédias do esporte mundial e de poder estar em casa agora, apesar de estar bastante machucado, mas tu está em casa, está com a tua família, está seguro. Bom, foi aquela emoção, né? Aquela resposta, digamos, eu tô aqui porque Deus quis, uma família bastante religiosa, né? Muito apegada a Deus e sempre falando que recebeu uma nova oportunidade de corrigir alguns erros que provavelmente, né, que a gente acaba cometendo, mas teve uma nova oportunidade de viver. Até acho que acredito que foi mais ou menos essa chamada no outro dia no Jornal NH, né? Ganhou na loteria sem jogar, com outras palavras. Mais ou menos isso, sabe? Então, daquele dia, a festa, quando ele chegou, foi sensacional. Eu me lembro perfeitamente quando o carro chegou na frente da casa, tinha umas 200, 300 pessoas aguardando e já cantando. Alan Guerreiro, Alan Guerreiro. E ele desceu do carro, a família chegou correndo, abraçando, chorando. E naquele momento eu fiz um vídeo, né, uma live para o Facebook do Jornal NH. E até hoje, acredito eu, que seja uma das mais vistas aqui do nosso Facebook. Porque no momento que eu dei ali, tá no ar, tá ao vivo, já começou like, comentário, compartilhamento, curtida, enfim. Foram mais de 1,5 milhão de visualizações desse vídeo. Então, aquilo ali e o pessoal cantando e ele saindo do carro, não conseguindo caminhar direito, tendo a dificuldade. Arrepiava assim, dos pés à cabeça, não tinha o que dizer, era um momento único, né, que estava acontecendo ali. Tem que tentar ser o mais profissional possível, né? Mas às vezes não tem como, né, Marina? Acredito que uma das grandes dicas que eu posso daqui a pouco falar aqui, e pelo menos para mim, né? Eu acho que a gente tem que ter emoção na hora de contar uma história como essa. A gente não pode só deixar um fato seco dessa forma, porque tu acaba te envolvendo. E eu me envolvo muito fácil assim com algumas situações, me coloco no lugar das pessoas. Então acredito que esse seja um segredo também para que a gente consiga trazer toda essa sensibilidade para as pessoas, que as pessoas querem ler no outro dia, querem ouvir, querem assistir, enfim. Acredito que o segredo nesse momento sim tu te envolver com a pauta. Apesar de ter que ser profissional naquele momento, ter os limites, mas o detalhe, aquela sensibilidade, como eu já falei, ela é super importante para trazer um material diferente e de bastante repercussão, né? Grandes momentos, grandes coberturas. E estas são apenas algumas histórias das tantas que os jornalistas contam mundo afora todos os dias. Mas cada uma é única. O podcast A Notícia na Voz de Quem Estava Lá chega ao fim de mais um episódio. A gente volta a se encontrar na semana que vem com histórias da nossa querida fotografia, o tão importante fotojornalismo. E claro, se você perdeu algum dos outros episódios que já foram ao ar antes desse aqui, eles seguem disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer e a que você preferir. Eu sou Marina Mendes e junto comigo nesse projeto, Marcelo Colar e também o suporte da Rádio ABC. Até a próxima!
Este podcast tem o patrocínio master de Super Rissul. E o patrocínio de Colégio Santa Catarina, Hotéis Lagueto, Colégio Marista Pio XII, Universidade Fevale, Carburgo Novo Hamburgo e Calçados Beira Rio.